boa noite a todos, a Jean Varela, a Felipe Lima e a Carlos Albérico. É um prazer aqui estar com vocês, conversando um pouco a respeito de eleições, de política e de conjuntura, né? Muito bem, muito bem. Seja bem-vindo, Daniel. Daniel é um amigo nosso, meu vizinho aqui, né? Na cidade Isso. da Copave, né, Daniel? Isso, nós moramos em Parnamirim. Daniel é um amigo de longa data, a gente dialoga há um bom tempo. Bom, mas deixa eu apresentar aqui Daniel para quem não está nos acompanhando. Daniel Menezes, professor da UFRN, cientista social, doutor, fundador do Instituto Setas e Pesquisa, né? É uma pessoa que tem aprofundado há um bom tempo sobre o cenário político e o cenário institucional, né? Nas eleições no Rio Grande do Norte, de certa forma, inclusive no Brasil. Conhece como poucos, como o eleitor potiguar se movimenta de acordo com a opinião. É um cara para a gente sempre ouvir, porque vale a pena. Seja bem-vindo mais uma vez, Daniel. E aqui é o nosso programa Bate-Papo 65, toda quarta-feira, das 18 às 19h05, por isso que se chama Bate-Papo 65, são 65 minutos. A gente passa um pouquinho, vai até às 18h10, 18h15, de acordo com o clima. Apresentado por mim, pelo Carlos Alberto, pelo Felipe, tem a Aline Moreira também participa, mas a Aline está fazendo, inclusive, um processo de concurso de seleção para a UERN. Aí ela pediu essa semana para dar uma mergulhada, porque ela está preparando uma aula para dar. E seja bem-vindo mais uma vez. Eu que agradeço. Bom, vamos aqui abrir logo nas perguntas. Vamos fazer a minha pergunta a primeira entrada. Daniel, na sua opinião, na leitura que você vem fazendo aí nesse conjunto de pesquisa, de análise, de conjuntura, com as opiniões que você tem em mãos, qual o cenário que a gente vê para o Rio Grande do Norte nas próximas eleições? Eu acredito que, pelo que eu estou vendo pelas pesquisas, que nós teremos aqui, se a coisa se encaminhar por esse caminho, né, que nós estamos aí percebendo, nós teremos, primeiro, a eleição aqui no Rio Grande do Norte ela vai ser fortemente impactada pela presença de Lula. Lula, do ponto de vista das pesquisas, se a gente computar apenas manifestações válidas, né, Lula fica com mais ou menos em torno de 65% a 70% dos votos válidos. Então, assim, é uma violência do ponto de vista eleitoral e diante de um contexto em que cerca da metade da população perdeu qualidade de vida no decorrer desses últimos anos e elas estão desenvolvendo um raciocínio retrospectivo. A perspectiva delas é de imaginar um retorno ao passado, aquele retorno em que elas conseguiam comer, elas conseguiam ter um emprego, conseguiam ter uma renda minimamente habilitadora no sentido de acessar serviços básicos, né, que elas não estão tendo. E aí eu me refiro à perda da qualidade de vida da população que vive de 0 a 5 salários mínimos, não apenas aquela pessoa que depende diretamente do programa assistencial do governo, né, gerador de cidadania, como também pessoas que vivem na chamada classe C. Essas pessoas estão sofrendo fortemente com os processos inflacionários que, de um ponto de vista geral, ele impacta com um crescimento de 10%, mas entre os mais pobres, essa inflação é muito mais alta. Estima-se que entre os mais pobres, essa inflação chega a 20%, né? Sem uma reposição salarial condizente, né? Isso é importante lembrar, porque muitas vezes as pessoas resumem o cenário nacional a dar ou não um benefício, um auxílio, quando, na verdade, a principal política de transferência de renda dos governos Lula se encaminhou pela perspectiva do aumento real do salário mínimo. Não foi o Bolsa Família que promoveu a maior transferência de renda, a principal transferência de renda. Foi o aumento real do salário e a incorporação desse salário como ente norteador para algumas políticas, por exemplo, o benefício de prestação continuada. Então, eu acredito que em 2022 nós teremos um papel que Lula tenderá a desempenhar relativamente semelhante àquele que aconteceu em 2014. Eu acho que ele vai ter uma força eleitoral muito grande, não apenas no sentido de
de vencer a eleição como candidato aqui no Rio Grande do Norte, como também de influenciar as escolhas eleitorais aqui para o governo e para o Senado. Eu não acredito em nenhuma avaliação, eu falo isso abertamente, e tenho que ser claro nas minhas avaliações, porque depois eu vou ser cobrado por elas. Eu não acredito em nenhuma avaliação que subestime o papel de Lula e superestime o papel de Bolsonaro. Se Bolsonaro continuar com essa avaliação negativa que ele está aí apresentando, conforme todas as pesquisas, ele vai puxar os seus candidatos para baixo. Eu vejo uma disputa muito grande na base bolsonarista, sobretudo pela vaga ao Senado, não é? Mas a gente precisa ponderar que se esses candidatos saírem às ruas defendendo Bolsonaro, defendendo reforma trabalhista, defendendo reforma previdenciária, esses candidatos vão perder a campanha. A não ser que nós tenhamos, em 2022, um processo de separação muito forte dos votos, com 3, 4 candidaturas, e aí você teria uma candidatura, por exemplo, bolsonarista, que atingiria 28% ou 30% dos votos, e ela logaria êxito em sua jornada. Aí faria sentido, mas se existir qualquer perspectiva de polarização, uma candidatura bolsonarista, nessas condições de hoje, ela não tem chance. A gente tem que ser prático e objetivo para não fechar os olhos para as evidências, assim como aconteceu, por exemplo, em 2018 no Rio Grande do Norte. 2018, eu cansei de falar isso durante a campanha, porque as pessoas que apoiaram a reforma trabalhista, as pessoas que apoiaram o impeachment, as pessoas que apoiaram o governo Michel Temer, e aí eu me refiro às candidaturas majoritárias, essas candidaturas não tinham chance. Escrevi para um antigo Novo Jornal, escrevi para blogs, escrevi no meu próprio blog, né? As pesquisas que eu fiz na época, nenhuma delas dava Garibaldi, Geraldo Mello e outros com condições para a vitória. Esses nomes vão ser, mais uma vez, recusados. E agora eles serão recusados em face do apoio a Bolsonaro. Repito, se ele não conseguir alterar essa situação, a última cartada dele é o pagamento do auxílio emergencial que ganhou o nome de Auxílio Brasil, que começou a ser pago agora em dezembro. Né? É a última cartada dele. Se ele não tiver um processo, se ele não apresentar um processo de melhora agora, já era. Porque, conforme os estudos de Alberto Carlos Almeida, se você entra numa campanha com menos de 40% de ótimo e bom, você não ganha, não tem como. Porque a primeira pergunta que o eleitor faz, eu vejo as pessoas muito preocupadas com nomes, né? Stevenson, Carlos Eduardo, mas a primeira pergunta que o eleitor faz não é essa. A primeira pergunta que o eleitor faz quando há oportunidade de reeleição, ele se pergunta, ele faz a seguinte pergunta para si próprio: eu vou manter ou não vou manter esse governo? É a primeira pergunta que ele faz. Ele se questiona acerca do desempenho da administração vigente que pretende continuar. Se ele entender que essa administração não é boa, aí sim ele vai para um nome. É assim que o eleitor se comporta. Então, fica se perguntando qual é o candidato mais viável para, por exemplo, derrotar a Fátima em seu processo de reeleição. É Stevenson, é Álvaro Dias, é Carlos Eduardo, é Benes Leocádio, é Ezequiel? Essa pergunta ela é supérflua agora. A primeira pergunta a ser feita, e as análises da ciência política deixam isso bastante claro, quando há reeleição, é saber o governo está bem ou não está. Se ele estiver bem, pode ser quem seja, a não ser que você tenha uma situação muito específica. Em 95% dos casos, quando você tem mais de 40% de ótimo e bom, é reeleição dada, em 95% dos casos. Aí você tem situações muito específicas em que um candidato antigo, que goza de grande popularidade, consegue reverter, mesmo contra um candidato bem avaliado que busca a reeleição, mas são situações muito específicas. Então, eu vejo as pessoas falando muito em nomes agora, de candidato ao governo, candidato ao Senado, e se esquecendo do fundamental que a ciência política nos ensina. Essa é a primeira pergunta. Essa campanha, ela é de permanência ou ela é de mudança? Né? O professor Alain, lá do Departamento de Políticas Públicas, ele gosta de fazer essa pergunta, eu acompanho nas redes sociais, e é isso mesmo, a pergunta é essa mesmo. Qual é o espírito da campanha? Porque eu acompanho os jornais e eu confesso que eu fico, desculpa a expressão, eu fico um pouco agoniado, porque eu vejo um debate que é sempre o mesmo, né?
Não, quem é que vai ser candidato? Quantos prefeitos esse candidato tem? Quantos vereadores? Quantos deputados? Claro, isso tem uma força, eu não estou negando, mas isso funciona mais para as candidaturas proporcionais, para eleger um deputado estadual, para eleger um deputado federal, mas para Senado e governo, isso tem um poder bastante limitado. Iberê perdeu com muitos prefeitos, Garibaldi já foi derrotado com muitos prefeitos, Rosalba venceu com menos prefeitos, então Robson venceu com menos prefeitos, Fátima venceu com menos prefeitos. Então, esse debate é secundário e é um debate que leva a um encaminhamento no sentido de tentar mostrar uma força que determinadas forças políticas elas não têm essa musculatura toda. Alberto, vem para a conversa. Vamos dessa. Professor Daniel, prazer revê-lo, boa noite. Prazer meu. Me lembro que a gente participou de algumas campanhas interessantes aí, né, no tempo outroros, como se diz, né? Hoje eu estava lendo no Poder 360, Daniel, na verdade era um breve artigo, uma opinião, vamos dizer assim, do Nizam baiano lá, né? E ele fala que essa eleição ela vai ser uma eleição uma eleição poliamorosa. Não é uma eleição de uma... Né, vários fatores vão constituir o humor, vamos dizer assim, do eleitorado para participar desse processo eleitoral. Você falou agora que não interessa os personagens, mas interessa o humor, praticamente, você não falou com essas palavras, sou eu que estou colocando, né? Praticamente o que é que o eleitor vai querer, se ele vai querer a continuidade, né, ter essa tranquilidade. E ele fala, o Nizam, ele fala em dois exemplos que eu achei interessante. Ele fala do FHC, né, a eleição do FHC, quando a primeira eleição dele, que era o pai do real, né, que as pessoas queriam eleger porque era tranquilidade, né? E o Mitterrand, ele fala do presidente francês, né, o finado presidente francês, François Mitterrand, que o slogan da campanha dele era mudança tranquila, mudança com tranquilidade. Um amigo meu, o Divanilton Pereira, que é o presidente do PCdoB, ele sempre cita que em 2018 o eleitor brasileiro votou surtado. Deu um surto no eleitor brasileiro, né, principalmente no que se refere às eleições proporcionais, né, que você vê as composições das assembleias, a composição do Congresso Nacional, é um negócio meio louco, né, para se entender. Qual é o humor do eleitor norte-riograndense para essas eleições? O que é que essas sondagens, né, o que é que essas tendências vão mostrando em relação? De alguma forma você já respondeu, mas eu queria que você desse um pouco mais esticasse um pouco mais essa resposta. A gente tem que levar em consideração, né? É um movimento comum de todos nós, superestimar o poder das nossas bolhas, vamos dizer assim. A gente tende a reproduzir o pensamento de bolha, isso é normal, é algo do nosso pensamento cotidiano. Agora, a gente tem que entender, eu acho que é fundamental compreender que quem elege no Rio Grande do Norte é quem ganha de 0 a 5 salários mínimos. A gente entra, por exemplo, numa cidade como Macau, que é uma cidade que não é uma cidade, comparativamente às outras cidades do Rio Grande do Norte, não é uma cidade pobre, né, comparativamente, né? E você tem ali cerca de 60% da população vivendo com até um salário mínimo. O que ocorre muitas vezes pelo menos o que eu percebo pela análise da imprensa, as análises que eu vejo circular, é que as pessoas estão muito hipertrofiando o poder desse polo que começa ali em Ponta Negra e termina ali em Petrópolis. Esse círculo é um círculo bastante restrito, um círculo bastante específico. Apesar de que esse círculo tem um poder de mobilização de opinião muito grande, né? Esse grupo, esse extrato, ele é majoritariamente bolsonarista. E vou além. É um grupo que, ainda assim, nas condições de hoje, depois de tudo que aconteceu nessa pandemia e depois dela, é um grupo que continua sendo antipetista, anti-esquerda ou antipetista. Mas esse grupo ele é minoritário, não é? A gente vê essa movimentação ocorrer
entre as pessoas que ganham mais de 10 salários mínimos, que a gente pode chamar, sem dúvida alguma, de elite, né? Nesse agrupamento, o sentimento é de manter Bolsonaro e de trocar Fátima. Mas quando você desce para a grande maioria da população, porque quando você fala em 10 salários mínimos, você está falando de 5% do Rio Grande do Norte. 5%. Mas quando você desce, o sentimento hoje apresentado é de mudança nacional e de permanência estadual. Até porque, do ponto de vista comparativo, no âmbito nacional, a comparação hoje é extremamente positiva para Lula. O pensamento do eleitor é retrospectivo. Não adianta dizer que esse eleitor não se informa, porque ele se informa sim. E qual é a informação que ele captura? Não é a informação da Tribuna do Norte, não é a informação do RNTV, é a informação da ida ao supermercado, é a informação da conversa com os amigos, é a informação da percepção de melhora das suas condições de vida na sua casa. Então, ele se informa assim. Não adianta alguém dizer que está tudo bem e esse eleitor chegar no supermercado e perceber que a bandeja de ovo aumentou de 10 para 15. Isso é muito mais forte para ele do que a informação que ele recebe de grupos organizados, que são hoje no Rio Grande do Norte, são grupos bolsonaristas. Né? A imprensa hoje no Rio Grande do Norte ela é majoritariamente bolsonarista e isso é, para mim, ponto pacífico. Agora, não há como reverter, porque as condições de vida dessas pessoas, essas condições pioraram nos últimos anos. Não é? Nós tivemos ontem, por exemplo, uma matéria da Folha de São Paulo que mostra que depois de 2016, né, o Brasil voltou com toda a força para o mapa da fome, que é constantemente atualizado pela ONU. Então, é uma condição clara. Do ponto de vista estadual, o que acontece é que a comparação ela beneficia a Fátima. Você vê um discurso de grupos oposicionistas que ele não tende a ganhar grande aderência. Por quê? Porque você escuta assim, por exemplo, a violência piorou, a saúde está pior, a situação de caos se instalou. Mas esse eleitor não vai ser convencido, a não ser que ele já tenha essa predisposição de ser antipetista ou de ser anti-esquerda. Por quê? Porque ele vai fazer uma comparação. Não é? E quando ele compara, ele sabe que a taxa de homicídio no Rio Grande do Norte diminuiu. Ele sabe que existiram atrasos de folha e que essas folhas foram pagas. Há uma sensação de normalidade que no Rio Grande do Norte a gente não experimentava. Então, eu acredito que no âmbito estadual a gente não vai ter mudança. A perspectiva é de permanência. A leitura da classe política também é essa. E a gente pode fazer essa leitura a partir do quê? A partir da dificuldade que a oposição manifesta hoje de estabelecer um nome claro e objetivo para se contrapor a Fátima em 2022. Porque você não tem. Fala assim Álvaro Dias, ele não é candidato. Quem é candidato em dezembro de 2021 já está rodando no Rio Grande do Norte, ele não está rodando. Ele aprovou um empréstimo que vai servir para a viabilização da sua candidatura futura. Ele não vai sair da prefeitura agora, até porque ele não tem nenhuma garantia que Carlos Eduardo vai cumprir os acordos que normalmente não cumpre, né? Pelo histórico dele no seu relacionamento com a classe política. Fala-se Ezequiel. O Ezequiel não manifesta uma candidatura ao governo. Você tem muito mais uma preocupação de alguns deputados de oposição de tentar lançá-lo, inclusive para ocupar a presidência dele, que nesse caso ficaria vaga. Fala assim Carlos Eduardo. Carlos Eduardo ele não tem uma atuação de candidato a governo estadual. Ele não promoveu alianças de interior na eleição passada. Ele não faz uma movimentação de candidato ao governo. Ele faz uma movimentação numa tentativa de cavar uma candidatura ao Senado, pressionando, grupos bolsonaristas, pressionando em outros momentos, sobretudo a governadora Fátima, para que ela abra uma vaga para ele e ele venha disputar o Senado. Então, você não tem sequer uma candidatura ao governo hoje estabelecida. A única candidatura que vem se mantendo no decorrer do tempo, sem nenhuma capacidade de estabelecer grandes alianças,
é a candidatura de Stevenson. E é engraçado, porque eu circulo, converso um pouco, né? Não muito, mas eu converso um pouco, e a sensação que eu tenho é que ninguém quer Stevenson. E aí eu me refiro à classe política, porque ele é um desagregador, ele tem dificuldade de conversar, ele tem dificuldade de estabelecer acordo. As histórias que ele já teceu aí, no sentido de abrir conversas de WhatsApp que ele teve com o prefeito, essas coisas todas, isso inviabiliza qualquer tipo de diálogo, ninguém tem coragem de se aproximar dele. Então, aqui no Rio Grande do Norte, eu não vejo perspectiva de mudança. E digo mais, se Lula entrar forte aqui na campanha do Rio Grande do Norte, sobretudo aí eu estou me referindo agora ao Senado, esses nomes postos aí não tem chance. Se ele não apontar para essas pessoas, esses nomes postos aí não tem chance. Eu posso até, um dado que eu tive acesso, eu posso até aqui falar um pouco para vocês. Você pega as candidaturas hoje ao Senado, e é uma candidatura de oposição ao governo do Estado. Aí você olha os dados, certo? Essas que estão sendo publicadas. E metade dos votos do candidato é casado com Lula. Né? Você tem candidato com 15% das intenções de votos, das intenções hoje, né? Ele está bem posicionado ali e tal, mas 8, 9% dos votos dele, mais da metade, são votos em que o eleitor vota nele e vota em Lula. Ou seja, a possibilidade de Lula influenciar esse voto aqui existe e ela é muito forte. Como aconteceu em 2014. Por isso que eu estou... claro que com a devida matização das circunstâncias, eu estou sempre olhando 2022 pensando em 2014, porque Lula entrou em 2014 e ele roubou votos dos adversários. E ele criou votos no governo e no Senado. E, por fim, o que eu não vejo no Senado hoje é um discurso alinhado com as necessidades do eleitor do Rio Grande do Norte. Eu fico abismado, porque você vê assim um debate sobre fumaça, sobre espuma. Né? O que o candidato ao Senado deveria fazer agora em 2022 era o que Zenaide fez em 2018. Não sei se vocês se lembram, na pré-campanha de Zenaide, ela nem estava em campanha, na pré-campanha, ela apontava o dedo mesmo. Temer deu golpe, a reforma da trabalhista vai tirar direitos, a reforma da Previdência vai tirar direitos, a PEC do teto de gasto é a PEC da morte. Ela não titubeava. E ela construiu o nome dela com essa firmeza. Eu sinto falta disso hoje, porque o que o eleitor está querendo é isso. É só olhar para os dados. O que o eleitor está querendo é alguém que diga: não, a gente vai resolver a questão da fome. Não, a gente não vai aceitar uma nova reforma trabalhista. E cadê esse candidato? Eu não vejo. Filipão, sua pergunta. Boa noite, Daniel. Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso Bate-Papo PS5. A minha pergunta, já que nós falamos na questão da campanha majoritária para 2022, agora passando para a questão da campanha proporcional. Você acredita que, nesses dados que você está levantando sobre 2022, essas tendências, na questão da Câmara Federal e da Assembleia Legislativa, nós teríamos perspectivas de mudanças no cenário, tanto para a Câmara como para a Assembleia Legislativa? Daniel, reforçando essa pergunta de Felipe, você fala que o grande eleitor do Rio Grande do Norte é Lula, é o grande eleitor. Até que ponto esse voto proporcional é influenciado pelo esse grande eleitor? O voto majoritário ele tem uma relativa autonomia em relação ao contexto local, mas ele ainda é influenciado pelo contexto nacional, de alguma forma. O voto proporcional, não que ele não tenha influência, né? Nós tivemos, por exemplo, Rogério Marinho não conseguiu se eleger porque aprovou a reforma trabalhista. Isso, para mim, é bastante claro. Né? Então, a atuação nacional importa. Né? Mas o voto proporcional ele tem uma lógica relativamente mais própria, vamos dizer assim. Aí, sim, as estruturas elas acabam pesando um pouco mais. Né? Na medida em que um determinado candidato tem acesso a, por exemplo, apoios de prefeitos, não é? Tem acesso a apoios de lideranças, de vereadores, isso tem um peso. Não é?
maior do que aquele peso que é estabelecido com relação a esse tipo de apoio às candidaturas majoritárias, não é? Mas o que nós temos nós teremos uma eleição, por exemplo, para a Câmara Federal extremamente competitiva, né? Nós temos aí pelo menos uns 15 nomes, né? 10 a 15 nomes com condições plenas de acessar uma cadeira na Câmara Federal, né? Há os nomes postos, né? Já postos, e você tem outros nomes. Eu vi o nome de um bolsonarista, acho que Major Brilhante, algo nesse sentido. Me parece que vai ter uma votação boa. Há o nome do ex-prefeito de São Gonçalo, né? Jaime Calado, que me parece também que vai ter uma votação boa. Né? Nós temos aí pessoas que vão ingressar, né? Que inclusive podem tirar cadeiras que hoje são ocupadas, por exemplo, por Betinho Rosado em Mossoró. Eu não sei se ele vai conseguir renovar o mandato, não é? Ele vai sofrer investidas muito fortes nas suas bases do prefeito de Mossoró. Nós temos Benes, né? Que não vai ter acesso às bases que ele teve em 2018. Henrique Eduardo. Agora, eu acredito que, por exemplo, Natália se reelege, né? Rafael, acredito que também consegue, João Maia, Walter Alves, eu acho que eles conseguem renovar os mandatos e possivelmente, pela atuação, porque a gente tem que ser claro e objetivo aqui, pela atuação, pela proximidade com a máquina, porque você participa das inaugurações, das obras, das atividades, é possível que a esquerda faça mais um deputado federal agora, acredito eu. É possível que a esquerda faça mais deputados estaduais. A Assembleia sempre ela tem uma mudança muito forte. Você tem aí cerca de 30% a 40% dos deputados sendo alterados a cada eleição. Então, assim, a gente tem que aguardar essa atividade de uma forma mais paciente, porque esse cenário, com relação às proporcionais, ele costuma ser decidido, muitas vezes, nas últimas semanas. Claro que precedido por um trabalho anterior, né? Mas ele costuma ser mais aberto. Né? Nas majoritárias, você tem mais elementos para fazer prognósticos de maior alcance. Mas, Daniel, trazendo uma informação, acho que você deve estar acompanhando, que essa questão, primeiro acabou as coligações proporcionais, desde a última eleição, e aí acabou também aquela regra da quantidade de vagas mais 50%. Então, antes você lançava 8 deputados estaduais, mais 5, 13, 24 deputados, no caso federais, 24 deputados estaduais, mais 13, daria 35, 36. Essa regra acabou, a quantidade de cadeiras mais 1. Então, serão 9 candidatos a deputado federal e 25 candidatos a deputado estadual. Isso, inclusive, ainda tem questão da paridade, né? Da paridade de gênero. Então, 50% homem e 50% mulher. Então, eu vejo muita dificuldade, com exceção, talvez, do PT e o Solidariedade, que já entendeu a tecnologia. A minha palavra nova do mês é tecnologia. Então, a tecnologia de eleições proporcionais, o PT domina e o Solidariedade domina. Outros não, ainda estão titubeando. Por exemplo, eu não vejo o PMDB, para garantir a reeleição de Valtinho, com essa tecnologia de fazer uma chapa de 9 deputados federais, 4 homens, 5 mulheres, para eleger Valtinho. Quem vai? O PL, João Maia, vai conseguir se reeleger porque o PL vai ser entupido de bolsonarista e aí eles vão correr atrás. O Girão vai tentar passar de João Maia ou vice-versa. Ô, João, diga, me ajude aí. Pega nessa carona, Daniel, inclusive eu tinha falado aqui com o Jean sobre isso. Você imagine que há uma construção de uma federação, um entendimento bastante avançado entre PCdoB, PT e PSB. A nível federal, a federação, evidentemente, as direções nacionais, né? E hoje o ministro Barroso, inclusive, foi objeto de nossa informação há pouco, né? O ministro Barroso confirmou, né, a questão da legalidade da Constituição das federações, né? Das federações. E já a notícia, o próprio, vou tentar acelerar aqui, porque a resposta é muito mais importante que a pergunta. O PSB, por exemplo, a sua bancada já deliberou, né, já aprovou
a Constituição, a construção, né, deu aval para que a direção nacional do PSB constituísse essa federação com o PT, com o PCdoB, e ainda fala mais em rede, em PV, alguma coisa assim, né? Isso, evidentemente, na minha opinião, vai mudar muita coisa, né? Se você levar em consideração se caminha para, de fato, existir a federação, me parece que isso terá impacto aqui, principalmente no Rio Grande do Norte, aliás, no Brasil inteiro, né? E o Rio Grande do Norte não será diferente, Daniel, porque você pega, de largada, você tem Natália e o menino Rafael Mota, né? E aqui você tem 4 deputados estaduais, né? 2 do PSB, 2 do PT. Então, é uma força muito grande, me parece, junto com as pré-candidaturas que o PCdoB tem levantado, outras que o próprio PT tem ensaiado, né? Candidaturas fortíssimas, e, evidentemente, quem está no governo sempre tem um certo favoritismo eleitoral, né? Não estou falando outro tipo de favoritismo, mas favoritismo eleitoral. Não sei se eu consegui me fazer entender um pouco sobre isso, Daniel. Sim, a gente tem que esperar essas articulações, porque nas candidaturas majoritárias a situação é mais complicada e depende desse jogo mesmo. Os partidos, o que eu leio na imprensa e o que eu acompanho a partir do debate, nas conversas que eu teço com as pessoas, com jornalistas, com políticos, com analistas, é que os partidos estão tendo muita dificuldade, como o Jean mencionou, aí bem mencionou, os partidos, de uma forma geral, estão tendo muita dificuldade. Você não tem pessoas dispostas a participar das campanhas, não é? E algumas lideranças foram envelhecendo mesmo, o que é normal, não é? Então, o que é que se escuta, por exemplo? Como é que o Solidariedade conseguiu acessar pessoas para compor essas candidaturas? Eles estão trazendo esse espírito novo aí. E quando eu falo espírito novo, eu não estou falando necessariamente espírito bom, né? Só novo da novidade. Então, assim, influencer, locutor de rádio, eles conseguiram compor com esse jogo, né? Agora, o que eu ouço, o que eu escuto, é que os demais partidos realmente estão patinando, porque eles estão procurando compor aí lideranças, chamar candidaturas aí para juntar voto, e o negócio não está fácil, não é? Então, a gente tem que esperar mesmo para saber. Agora, eu acho que, normalmente, a base do governo ela aumenta. Após a campanha, Daniel, você tem mais eleitos. Você tem o União Brasil, né, que é essa fusão do DEM com o PSL, que aí passa, né, ser um partido imenso. Aqui no Rio Grande do Norte, me parece que o Zé Agripino é quem está à frente dessa história, eu não tenho muita informação, mas li isso, né? Fora isso, você tem o PL, que o presidente acabou de se filiar, o Podemos, que está lá, o Sérgio Moro, e não vê outras movimentações. Concretamente, no Brasil hoje, tirando essas 3 situações que eu falei, há a federação bem encaminhada entre, pelo menos, PT, PCdoB e PSB. Me parece que isso terá um impacto muito grande, Daniel. Né? É isso que eu estou... Na antropologia política tem um conceito chamado o tempo da campanha. Sim. Né? O tempo da campanha, porque nesse momento agora, dezembro de 2021, claro, está fervendo já, mas ela está fervendo dentro da nossa bolha, né? Jornalistas, assessores, analistas, políticos já estão aí, né, percebendo os movimentos, tal, né? Mas, de uma forma geral, a grande parcela da população ela não está acompanhando isso ainda, não é? Então, assim, por exemplo, no Rio Grande do Norte, quanto mais tempo, pelo menos a impressão que eu tenho, quanto mais tempo esse tempo da política demorar a chegar, melhor para a Fátima. Tanto é que Carlos Eduardo, você vê isso claramente, porque as movimentações de Rogério Marinho e Fábio Faria, e sobretudo de Carlos Eduardo, são movimentações desesperadoras. Né? Parece que a campanha vai ser a próxima semana. Né? Porque chamou eles Fátima querem conversar e Fátima não entra no debate. Perfeito, é isso mesmo. E assim, as pessoas, às vezes eu vejo pessoas próximas a ela dizendo assim, mas ela não se manifesta. Rapaz, isso só é bom para ela. Ela não tem que se manifestar agora, não vale a pena para ela. Quem tem que brigar atrás de voto, atrás de composição, são os outros. Por isso que Carlos Eduardo fica desesperado aí, feito uma barata tonta, conversando com o Rogério, conversando com
com o Fábio, aí sinaliza para a Fátima, e depois diz que vai sair sozinho. Então, assim, em âmbito estadual, você tem essa questão do tempo. Essa questão do tempo também acontece na perspectiva federal. Por quê? Porque Jair Bolsonaro é um candidato permanente, né? Jair Bolsonaro, pela sua própria postura, ele é um candidato permanente, né? Ele não exerce, nem do ponto de vista do seu papel, nem do ponto de vista de uma certa retórica, né? Nem do ponto de vista de uma certa perspectiva de se fazer entender para inglês ver apenas, ele não exerce o papel de presidente. Ele está em eterna campanha, porque é uma forma que ele precisa construir para manter aqueles 20% dele hoje, que são 20%, 25% dele hoje, conforme as pesquisas, esse patamar está em 20% de ótimo e bom, né, que são os que efetivamente votam nele. Ele precisa manter essa ideia de que ele está em constante ataque ao sistema, porque é assim que ele mobiliza suas bases. O grande projeto de Jair Bolsonaro ele funciona pela ideia da guerra cultural, né? É isso que faz com que ele mantenha suas bases funcionando. Então, ele não consegue. Não adianta imaginar que ele vai, por exemplo, se moderar, porque ele não pode mais. Nem que ele quisesse, ele não tem como mais. Primeiro que ele não deseja isso, mas ele não tem como mais. Por quê? Porque sua atuação, os seus acordos, as suas atividades junto ao eleitor, funciona dessa forma. Então, ele não consegue, por exemplo, porque é assim que ele atua, se juntar com os partidos de centro e se sossegar com isso. Ele precisa abrir uma frente de ataque às vacinas, ele precisa abrir uma frente de ataque ao passaporte vacinal, ele precisa abrir uma briga com a Anvisa. Por quê? Porque a sua base depende disso. A manutenção da sua base depende dessa agitação constante, não é? Tem um livro do Roger, eu acho que o nome do autor ele está muito no Twitter, eu comprei o livro dele, um livro fantástico, eu acho que é Roger Cerqueira Leite, acho que é algo nesse sentido. Ele vai dizer algo que para mim resume tudo. O que fez Bolsonaro ganhar é o que faz ele não administrar. É a guerra cultural. Esse enfrentamento constante fez ele ganhar em situações muito específicas, mas não deixa ele, na prática, administrar. Então, a campanha já começou em âmbito federal, por quê? Porque o Jair Bolsonaro assim atua, né? Assim, e aí você tem, por exemplo, uma perspectiva em que Lula lidera, né? E as pessoas interessadas em desidratar Lula também atuam nessa perspectiva de antecipar o processo eleitoral, para tentar tirar ele da liderança do processo. Então, toda essa preocupação, Daniel, no sentido de alçar Sérgio Moro como alternativa, e aí você tem essas táticas que não são novas, né? Táticas udenistas de criar. Eu lembro muito, quando eu olho para Sérgio Moro, de uma série da Globo chamada O Brado Retumbante. Não sei se vocês se lembram, O Brado Retumbante. Então, de alçar o brado retumbante a uma condição, né, de uma capacidade de enfrentar... Uma atuação, inclusive, Daniel, uma atuação magistral de Domingos Montanher, saudoso Domingos Montanher. Não, então, assim, a figura do brado retumbante é a figura de Sérgio Moro, é uma figura udenista. Não é uma figura de hoje, não é? Uma figura que a gente vê nascer com a UDN, né? E que é constantemente renovada como uma suposta saída para o Brasil, que estaria enlameado pela corrupção. Isso não é novo. E eles vão com isso novamente. A questão fundamental a agenda de 2022 não é a agenda da corrupção. É a agenda da economia, do emprego. É a agenda da economia. As pessoas estão com fome. Não tem muito como dourar a pílula, né? As pessoas estão com fome. Né? Agora, não Daniel, tem comida. Deixa eu te perguntar para a gente aí, encerrando o nosso bate-papo, hoje vamos até às 19h30, mais ou menos. A última pergunta, eu queria que você analisasse um pouco para a gente esse movimento em torno do Alckmin, né? O que é que você acha? O Lula fez certo, fez errado? Porque, assim, várias forças políticas falam em torno dessa questão da frente ampla, né? Nós temos a opinião que não vai ser fácil derrotar Bolsonaro, é necessário uma frente ampla, democrática, né?
com um programa voltado para a inclusão social, para o resgate do papel do Estado, mas também vendo a necessidade da derrota do Bolsonaro, que uma reeleição de Bolsonaro será um caos total, né? Fechamento de pautas democráticas, e aí eu queria te ouvir nessa perspectiva. Esse movimento está correto? Eu acredito que sim, né? Porque nós temos um aspecto que é o seguinte, e quem analisa isso muito bem é o cientista político André Singer, né? Ele vai dizer o seguinte: o eleitorado de Lula, né, sobretudo esse que mais uma vez se manifesta agora, que é de 0 a 5 salários mínimos, é um eleitorado que, vamos falar assim, não é um eleitorado que quer revolução. Ele quer mudança, mas ele quer uma mudança, entre aspas aqui, uma mudança tranquila, sem grandes sobressaltos. E o André Singer vai dizer, ele tem uma certa razão. Por quê? É preciso que a gente compreenda isso do ponto de vista histórico. Não é porque ele necessariamente é, vamos dizer assim, conservador. Não é simples assim. É porque quando você tem muitas mudanças abruptas, o que é que acontece para essa pessoa? A escola fecha, o posto de saúde deixa de funcionar. Então, quando você tem mudanças abruptas, quem paga a fatura geralmente são os pobres. Então, ele tem muito medo de mudanças muito abruptas em face dessa situação. E aí você tem setores da classe média e setores das elites, né, que necessitam dessa sinalização mais ao centro de Lula, né? E hoje a gente tem que ser claro aqui, eu não gosto de me enganar, nem de enganar ninguém. O centro político hoje no Brasil, ele é dominado pela direita. O centro político hoje não é dominado pela esquerda, não. Se você olhar a agenda do centro político brasileiro hoje, é uma agenda de direita, não é? Então, assim, você precisa fazer um tipo de movimentação que consiga trazer essas pessoas para o seu projeto. E aí o nome de centro-direita, né, que é o nome de Alckmin, eu acho que ajuda a agregar. Né? Há quem acredite que seria possível uma chapa puro sangue, uma chapa com outro nome. Né? Eu vejo, sobretudo, pessoas do PSOL falando a respeito disso. Mas, ora, você precisa construir sinalizações, até porque a gente vive numa sociedade plural, não é? Em que, repito, setores significativos da sociedade hoje manifestam uma pauta de direita. Não é? Nós não estamos, por exemplo, numa situação em que o centro político ele era dominado pela esquerda. Não é? Quem fez essa análise, pouco antes de falecer, foi o cientista político Vanderlei Guilherme dos Santos, um grande cientista político, que faleceu há pouco tempo, acho que mais ou menos um ano. Não é? Então, desde o impeachment de 2016, que o centro político brasileiro é dominado pela direita. E esse diálogo, né? Esse diálogo ele é importante. Né? Não que você precise necessariamente ceder toda a sua agenda, não é isso, mas você precisa compor, né? Perfeito, perfeito. Mais alguma pergunta, Érico? O Felipe? Vamos aproveitar que Daniel a vontade é grande, mas nós já estamos próximos às 19h22. Eu não sei, Daniel, como é que está aí a discussão dele, Daniel. Felipe também. Mas, assim, uma rapidinha, Daniel. Essa desorganização, aparente desorganização do bolsonarismo no Rio Grande do Norte, evidentemente que a causa, né, assim, como hoje o eleitorado aqui no Rio Grande do Norte vê o Bolsonaro, né? Ou seja, o apoio que o Bolsonaro tem. Isso me parece, aliás, é uma pergunta, na verdade, isso pode levar, vamos dizer assim, a uma perda muito grande do bolsonarismo no Rio Grande do Norte, do ponto de vista de representação. Né? Você não vê ninguém assim, com muita... assumindo de fato que Bolsonaro, a não ser o Rogério Marinho, e os dois ministros, né? O Rogério e o Fábio Faria, os outros, é aquele apoio meio escondido e tal. O que eu estou colocando aqui, tem algum fundo de verdade? Sim, sem dúvida. Eu acredito que se essa situação se mantiver, nós teremos apoiadores abertos de Bolsonaro apenas levando o seu nome na disputa eleitoral, nós teremos aqueles candidatos mais próximos à bolha,
por exemplo, o general Girão, aquele outro da Polícia Militar que eu esqueci, infelizmente, o nome agora, que está na Assembleia. Coronel Azevedo. Coronel Azevedo. Você vai ter assim, nomes com esse viés que, de fato, vão segurar a bandeira. Mas se essa má avaliação se mantiver, não é? A gente olha a avaliação, eu não digo do Rio Grande do Norte, eu falo de Natal. Bolsonaro está muito mal avaliado em Natal, que é uma cidade que deu uma votação expressiva a ele em 2018. Ele está mal avaliado em Parnamirim, que é uma cidade com forte eleitorado evangélico, não é? Então, assim, se isso se mantiver, não tem como. O que acontece na prática, nas proporcionais, é o seguinte: o candidato, ele pode até fazer um vídeo ou outro, mas ele não vai para a rua pedir voto, a gente sabe disso, né? Ele esconde. E o candidato que sai para a majoritária levantando o nome de Bolsonaro, ele vai perder. Né? Como o Rogério em 2018, que era uma candidatura proporcional, ele tinha uma estrutura de campanha gigantesca, isso a gente não pode esquecer. Tinha apoio do empresariado, tudo, né? E ele perdeu em 2018. Por quê? Porque ele desenvolveu uma agenda antipovo. É uma agenda que não tem aderência eleitoral. Uma agenda que não tem aprovação eleitoral. E aí, se eles vierem agora com a nova reforma trabalhista, isso é música para os ouvidos de quem irá combatê-los, né? Daniel, por último, eu vou só resgatar, porque eu achei interessante, eu acho que eu queria ouvir você, essa questão do Senado. Nós temos hoje uma cadeira em disputa, que é do senador Jean, foi candidato a prefeito de Natal, construiu um recall, né? E aí é isso que você falou, você tem o Fábio Faria, você tem Rogério, você tem o próprio Carlos Eduardo, que diz que é e que não é, você tem Garibaldi, que diz que a prioridade é a reeleição do filho, mas que também está de olho. E aí não tem nenhuma novidade, né? Não existe outros nomes de uma nova geração que possa disputar. E é uma coisa que sempre dizem, como Fátima é do PT e Jean do PT, é muito difícil o mesmo partido eleger ou fazer as duas cadeiras, né? Fazer o majoritário de governo e o majoritário de Senado. Para a gente encerrar o nosso bate-papo especial desse de hoje, foi maravilhoso. Qual a sua análise sobre essa afirmativa? Como é que vai ser isso, na sua opinião? Eu acredito que Fátima deverá ceder a cadeira do Senado para um partido mais ao centro, ou até mesmo à direita. Isso ela vai ter que fazer, inclusive para sustentar sua coalizão na Assembleia. Há décadas nós não tínhamos uma CPI, né? Nós tivemos problemas gravíssimos no Rio Grande do Norte que não tiveram nenhuma CPI na Assembleia. Escândalos assim de pessoas que foram pegas falando, combinando propina e essa coisa toda, e não teve CPI na Assembleia. Fátima sofreu uma CPI na Assembleia, a abertura de uma CPI, em face da dificuldade que ela tem de mobilizar, de montar uma coalizão, né? Então, ela deverá ceder essa cadeira a um partido mais ao centro, ou mais à direita, inclusive. Isso para mim, é jogo jogado já. E com relação a candidaturas bolsonaristas, nós temos Fábio Faria e nós temos Rogério Marinho, né? Será muito difícil, se Bolsonaro não alterar esse quadro, será muito difícil para eles, não é? Eu confesso que se eu não olhar, se eu não perceber a alteração de cenário do ponto de vista nacional, eu não acredito que eles são competitivos, não é? Eu acho muito difícil, porque como é que você vai sair às ruas defendendo inflação, defendendo a nossa resposta à pandemia, que foi, pelo amor de Deus, foi criminosa, né? Defendendo crescimento zero, não tem como. Defendendo desvalorização do salário das pessoas, isso é impossível, não é? A gente não vai ter em 2018 aquela eleição atípica que nós temos, em 2022, desculpe, a eleição que nós tivemos em 2018. Eu vejo muitas pessoas falando assim, o poder das fake news, o poder do WhatsApp, eu acho que vai ser menor agora. Vai ser menor, inclusive, não porque a justiça vai avaliar, não acredito nisso, mas por fadiga de material. As pessoas estão desconfiando mais do WhatsApp. E quando repassam, a impressão que eu tenho, quando elas repassam conscientes. Elas sabem o que elas estão repassando. Sendo verdade ou não sendo. Boa. Eu acho que nós vamos precisar fazer uma outra conversa com o Daniel o mais rápido possível. São 19h30, está na hora da gente encerrar nosso programa de hoje.
Vou fazer uma sugestão, Daniel, nas suas pesquisas. Eu acho que deveria incluir aí um item sobre essa questão das fake news, né? O nível de absorção, de análise que a população potiguar tem sobre elas. Seria Estão bom. saindo muitas pesquisas nacionais a respeito e me parece, eu vejo muita gente assustada, não, vai ser uma guerra em 2022, mas eu acho que o poder em 2018 não foi tão grande como algumas pessoas imaginam, não é? E eu acho que agora vai ser menor ainda, pela fadiga de material mesmo. Não, mas aí eu já discordo de você. Eu acho que o poder das fake news em 2018 foi gigantesco. A gente teve acesso a dados, informações que destruíram reputações que até hoje estão todos os dias tentando reconstruir. Bom, gente, 19h31, eu queria agradecer mais uma vez o Daniel Menezes, nosso parceiro aqui, uma figura que a gente tem grande respeito e admiração pelo seu acúmulo de conhecimento em torno das pesquisas do Rio Grande do Norte. Daniel, tem um seminário, não tem um seminário que vai ocorrer? Inclusive com você, com o Alan, né? Isso, nós vamos fazer amanhã um seminário às 16 horas. Eu vou até colocar nas minhas redes sociais, que a gente vai debater um pouco a conjuntura, sobretudo pensando como é que o cenário nacional irá impactar nas condições de disputa aqui no Estado. Pronto. E assiste por onde? Diga aí, vamos convidar a nossa turma. YouTube. Se não me falha a memória, no canal do curso de Gestão de Políticas Públicas da UFRN. Perfeito. Então, amanhã, às 16 horas, no canal do GPP da UFRN, um debate sobre gestão, sobre conjuntura política com Daniel Menezes e Alan, o professor Alan, que também é uma figura que eu leio, que eu acompanho. Alberto, Felipe, um abraço, até a próxima quarta. Fui numa luta aí. Quem está nos acompanhando, reforçando, segue nosso canal, estamos quase em 1.000 inscritos. Falta pouquinho para fechar 1.000, queremos fechar até o dia 30 com 1.000. Não é fácil, mas é possível chegar. Um abraço a todos. Saudações, um abraço. Tchau, tchau. Valeu, gente. Um abraço.